Pois é, um assunto muito importante e recorrente, por incrível que pareça, né? Vocês viram pelos números aí. Alienação parental. O que é que você deve estar perguntando? Alienação parental, o que significa isso? O que é isso, São Júnior? É o que nós vamos saber agora na explicação da doutora Júlia Nunes, que está comigo ao vivo aqui em nossos estúdios. Mais uma vez, doutora Júlia, mais um prazer tê-la conosco para falar de um assunto importante e explicar para as pessoas o que seria essa alienação parental. Porque muitas vezes os casais fazem e não sabem que estão caracterizados dentro dessa tipificação. O que seria, então, alienação parental? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Mais comum do que imagina e muitos atos cometidos principalmente pela mulher, desta vez, é tipificado como alienação e, como você bem disse, ela nem sabe. Qualquer ação que dificulte o contato com o outro genitor, qualquer ação que macule a imagem da outra parte pode ser tipificado como alienação parental. A mãe discute com o pai e conta para o filho, não protege o filho. O pai ou a mãe está com um novo relacionamento e a outra parte fica falando mal da mãe para o filho. Qualquer tipo de afastamento, até retenção de informação. Digamos, eu tenho uma menina e a menina vai passar o final de semana na casa do pai. Essa menina adoece e não é passada a informação para a mãe que ela adoeceu. Também é uma espécie de alienação parental. Nós estamos muito preocupados com o contexto, principalmente na pandemia, que houve um aumento do convívio familiar, por isso esses altos índices desse aumento, porque o conflito entre as partes ocasiona o dano emocional ao filho. A legislação ela veio para segurar à criança o direito constitucional a uma família saudável. É o mínimo que a gente pode fazer. Então, se você está alfinetando o camarada, se você diz que seu pai não quer nada com você, o seu pai, ele só liga para a namorada dele, a sua mãe não está trabalhando, a sua mãe deixou você na casa da sua avó para poder curtir. Tudo que você faz com que haja esse conflito no psicológico do filho, atingindo a imagem, e essa relação afetiva é tipificado como alienação parental. Para as pessoas entenderem, a alienação parental é aquela forma que é a forma mais covarde possível que os genitores fazem de jogar o filho contra o seu papai ou contra a mamãe, não é? Enfim, mas você tocou num assunto que a companheira pode também ser tipificada nisso, mesmo que ela não tenha vínculo de sangue com esse, enfim, com essa pessoa, com essa criança, ela pode também dizer, sua mãe não presta não, sua mãe não liga não, e o seu pai é que presta, eu também, eu estou tomando conta de você. Isso também entra? A verdade é que a alienação parental, ela é praticada por aquela pessoa que é responsável pela criança. Então, obviamente que de uma forma geral, o que existem dessas ações todas é o pai contra a mãe e a mãe contra o pai. Mas qualquer pessoa que seja responsável pela criação da criança e que tente quebrar o vínculo afetivo da criança com seu genitor ou com sua genitora comete alienação parental. Se eu sou tia, mas eu crio uma menina e eu falo mal da mãe dela, eu posso também responder. E aí, não só isso. O que eu vejo muito? Tem um caso que foi muito conhecido aqui por a gente, que era um casal, inclusive, de médicos. A médica e um médico. E o médico, quando levava a criança para casa, a criança voltava chorando demais, porque dá sinais. Ou a criança fica muito reprimida, ou a criança fica muito agressiva, a criança não quer voltar para casa, ela quebra o vínculo de imediato. E a gente descobriu que ele estava alienando a criança e entramos com um boletim de ocorrência para poder tomar as medidas cabíveis. Por que eu estou contando esse caso, Wilson? Porque aquela mãe ou aquele pai que quiser quebrar o vínculo entre os familiares, inventando uma agressão, inventando uma alienação ou qualquer coisa praticada contra o filho, responde por denunciação caluniosa e é uma das formas de tipificar a alienação. Então, a mãe denunciou porque estava certa, o pai inventou uma história e denunciou porque queria prejudicar a mãe. Esse pai, ele respondeu pela alienação e respondeu criminalmente por denunciação caluniosa. Então, não adianta tentar macular e nem tentar utilizar o judiciário e a polícia para conseguir quebrar o vínculo. Mãe é mãe, pai é pai, a gente tem que respeitar e a criança tem que crescer de forma saudável com os dois. Perfeito, doutora Júlia, muito bem. Vamos lá, vamos saber então as pessoas que querem participar desse bate-papo, fazendo perguntas para a doutora Júlia Nunes. Vamos ver quem faz a primeira pergunta.
Vamos ver aqui no nosso telão, solta aí, Aninha. A Lúcia Almena, da Jatiuca, ela pergunta o seguinte: doutora Júlia, como podemos identificar se está acontecendo a alienação parental? Acho que essa é a pergunta que muita gente faz, o né? maior, Como identificar, né? O maior. Você sempre esteve em contato com seus filhos. E aí, do nada, o seu filho para de querer estar com você. Quando ele volta da casa do pai, ele chora muito, então ele está muito calado. Você descobriu que ele agora no colégio está agredindo os coleguinhas. O comportamento dessa criança, quando ela é vítima de alienação, modifica. E você precisa estar atento a esses pequenos sinais, porque não é a criança crescendo, é a criança sendo envenenada pela outra parte que faz alienação. Então, o principal sinal, é a mudança do comportamento da criança. Perfeito. A criança dá sinais sobre essa situação, não é? Vamos ver a segunda pergunta de quem faz aqui para a doutora Júlia. É o José Márcio Lemos, do bairro do Poço. Ele pergunta o seguinte: doutora Júlia, que medidas podem ser tomadas pelos pais caso seja comprovado que está acontecendo alienação parental? Primeira coisa que tem que ser feito é formalizar a sua denúncia e acionar a justiça. O Ministério Público ele vai entrar nessa ação, vai ser feito um estudo psicossocial nessa criança para poder identificar. E aí, identificando, ele tem diversas penalidades. Dentre elas, a modificação, que no Brasil a regra é guarda compartilhada. Mas se for identificada a alienação, pode se tornar unilateral. Normalmente, a criança que sofre alienação, quando o judiciário descobre, ela é retirada de quem está alienando e colocada no maior convívio com aquele que teve sua imagem imaculada. Perfeito. Explicações importantíssimas, né, para que todo mundo saiba, então, como buscar a solução. E a solução é buscar alguém que possa ajudar, né? Que você foi vítima disso, percebeu, ou o parente percebeu, tem que buscar ajuda, né, doutora Júlia? Imediatamente. Eu sei que no nosso estado, principalmente, muitas as avós que são donas e detentoras do poder familiar sobre o neto. Então, fiquem atentas a esses comportamentos e formalize a denúncia, mesmo que seja contra o seu filho ou sua filha. Porque o bem que tem que ser protegido é a criança, é a intimidade, é o psicológico dessa criança e o direito dela ter uma família saudável, que é um direito constitucional. Formalizem suas denúncias, exijam seus direitos, porque uma criança que cresce com a família saudável, ela com certeza será mais livre no futuro e mais saudável psicologicamente, afetivamente. Mais feliz também, muito bem. Doutora Júlia Nunes, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação. O prazer é nosso tê-la aqui conosco, sempre trazendo essas informações importantes, levando prestação de serviço e informação precisa para que as famílias possam seguir adiante com toda tranquilidade. Sucesso. Bom final de semana. Um beijo grande para você e para todo mundo que está em casa e vamos juntos tentar modificar essa realidade educando. É isso. Onde você está aqui, ou está aqui, então, quem quiser entrar em contato com a doutora Júlia Nunes, está aqui, @JuliaNunes_mulher. Interage com ela, bate um papo, conversa, pode se precisar de qualquer coisa que seja ajuda também, ela está lá à sua disposição e pode sugerir assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente, tá bom? Muito bem. Doutora Júlia, beijo grande, sucesso mais uma vez, tá bom? Parabéns. Tá aí, então, 13 horas e 33 minutinhos. Doutora Júlia trazendo informações importantes sobre alienação parental, uma das coisas que acontece sempre, e muita gente faz sem nem perceber, o que causa muitos transtornos para os filhos, né, no futuro. Então, prestem atenção, papai e mamãe, você pode separar, você pode ser ex-mulher, ex-marido e tal, mas ex-filho, jamais. Então, os protejam sempre. Muito bem.